Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Vou hoje fechar o assunto medicina tradicional africana, que nos tem ocupado ultimamente. Como já disse neste espaço, o potencial dos extratos de plantas utilizados pela medicina tradicional africana na identificação de novos compostos com utilidade terapêutica é imenso. Já dei alguns exemplos de plantas que são usadas e para quê. Acrescento a essa lista as palmeiras africanas, que são usadas em várias afecções, sobretudo infecções e alterações do aparelho digestivo, as violetas, que têm atividade farmacológica antibacteriana, incluindo nas doenças sexualmente transmissíveis, e são usadas, veja-se lá, como afrodisíaco. As plantas do género Warburgia, que são também usadas para tratar infecções, o aloe, que tem atividade farmacológica diversificada, e as plantas do género Hipóxis, que têm tido resultados promissores em ensaios clínicos. Todavia, se é verdade que há muitas plantas em África e que muitas delas se têm mostrado comprovadamente úteis, após a aturada investigação científica, não é menos verdade que a frase "o que é natural é bom" é uma falácia e que muitas destas plantas e seus extratos são usados com uma falsa sensação de segurança, mas podem realmente causar complicações sérias, quer diretamente, quer devido à interação entre si e com outros fármacos. Mas disso falaremos em devido tempo. Até porque nem só de plantas se faz a medicina tradicional africana. Aproximadamente metade dos doentes mentais, em África, só chega a um serviço de psiquiatria depois de passar por um curandeiro tradicional, ou por um xamã. Isto é um problema, na medida em que os exorcismos e as rezas pouco resolvem, quando estamos perante uma pessoa com esquizofrenia, ou outro tipo de doença mental. E, enquanto perdemos tempo nisso, não estamos a tratar um doente que precisa de ajuda. De igual forma, as queimaduras, que são frequentes em África, são também tratadas a miúdo por curandeiros, sem que as suas práticas tenham qualquer comprovação científica. É duvidoso que ajudem o que quer que seja na cicatrização. Além de que arrancam dentes às crianças, sem razão para isso. Já tinha dito isto, mas não é demais lembrar. No meio disto tudo, em África do Sul, o governo, sempre iluminado, decidiu que a medicina tradicional, apesar de ser um campo de investigação aberto e onde permanecem mais dúvidas do que certezas, é para ser ensinada na Faculdade de Medicina. Junta-se, portanto, ao governo português, que achou uma ideia pertinente criar uma licenciatura em acupuntura. Pela enésima vez, medicina há só uma. O conjunto de todas as práticas, ocidentais, orientais, africanas e o que mais for, práticas que têm comprovação científica da sua eficácia. Ponto. Vá, ponto e vírgula, porque ainda falta o objeto do dia. O leite enriquecido com vitamina D. A ideia de enriquecer o leite com vitamina D nasceu com o objetivo de combater o raquitismo, que é uma doença causada pela deficiência de vitamina D e que enfraquece os ossos, principalmente das crianças pobres de zonas com pouco sol. Do estudo inicial da vitamina D, descobriu-se que o óleo de fígado de bacalhau e o sol eram ambos formas de reforçar a ingestão desse nutriente. Só que o óleo de fígado de bacalhau sabe mal que tolhe, e o sol nem sempre está disponível, pelo que ter leite com vitamina D é uma alternativa muito melhor em sabor e disponibilidade. Mas nem só de leite vive a vitamina D. É possível aumentar a sua ingestão consumindo ovos, salmão e atum, além, claro, de passar mais tempo ao sol, desde que tomando as devidas precauções, não vá à prevenção do raquitismo degenerar em cancro da pele. Eu sou o Eduardo Coelho e estou consigo de segunda a sexta-feira no programa Sobremesa Musical entre as 14 e as 16 horas. Na Europa dos séculos V, VI, até ao XV, aconteceu a Idade Média. Durante este período, o conhecimento anatómico e fisiológico do corpo humano regrediu e foi substituído por concepções teológicas das doenças e dos seus tratamentos. A tradição europeia daquela época deriva dos conceitos formulados por Galeno a partir das suas observações em animais. Porém, no Médio Oriente,
O período entre os séculos IX e XII ficou conhecido como a Idade de Ouro da ciência árabe, e uma parte considerável desta ciência consistia na medicina e na farmácia. Os árabes recuperaram o conhecimento e as práticas da Grécia Antiga e expandiram-nas. Na história da medicina, a medicina árabe diz respeito à ciência médica desenvolvida durante a Idade de Ouro árabe. Os recursos naturais e culturais árabes, bem como as suas rotas comerciais, permitiram-lhes desenvolver intensamente a sua investigação farmacêutica. Com a expansão territorial árabe para a Península Ibérica e com as cruzadas, houve um contacto maior entre o Ocidente e o Oriente, que trouxe o conhecimento árabe para a Europa. Do outro lado do mundo, foram também os árabes que levaram o conhecimento grego até à Índia, onde deu origem à medicina Unani. Depois do colapso do regime árabe, os territórios e o património cultural árabes foram herdados pelos otomanos. O progresso científico no período turco abrandou, devido a várias circunstâncias económicas, políticas e não só desfavoráveis, mas continuou ainda assim a chegar à Europa, pela mão do Império Otomano e também dos judeus sefarditas, cuja farmacopeia tem uma grande base no conhecimento árabe. Esta tradição científica oriental mesclou-se com a tradição europeia nos mosteiros franciscanos, onde ainda existem, na Europa de Leste, museus e bibliotecas com grandes coleções de medicina e farmácia árabe. Esta mistura de conhecimentos contribuiu para uma importante mudança na tradição ocidental, com a incorporação de diferentes conceitos e práticas e uma nova forma de ensino. Além de incorporarem um novo conhecimento, foram também as ordens religiosas as primeiras a abrir clínicas, a escrever farmacopeias e a regular o funcionamento das instituições médicas. Os mosteiros e as mesquitas serviram também de arquivos e bibliotecas, espalhando o conhecimento médico e fomentando o seu desenvolvimento. Bom, e por que estou eu a falar disto? Porque a medicina árabe está na raiz, como se vê, da medicina ocidental moderna. Por exemplo, muitas das descrições de Avicena sobre as causas e o tratamento da enxaqueca fazem sentido à luz do conhecimento científico atual, tal como as suas ideias sobre alterações da urina associadas a doenças. O mesmo já não é verdade no que diz respeito à incontinência urinária, por exemplo. Mas o verdadeiro problema é quando persistem, hoje em dia, práticas vindas dos tempos árabes que já não se justificam, por não terem sido validadas pelo método científico. Não é o caso da incontinência urinária, mas é o da ventosa terapia, que está agora muito na moda e tem, na verdade, várias formas e origens. Um dos tipos de ventosa terapia tem raízes árabes, embora a sua história também passe pela Grécia, e não tem utilidade demonstrada. Fora deste contexto da medicina árabe como a que se desenvolveu na Idade de Ouro do mundo árabe, há outras práticas tradicionais que ainda hoje acontecem, tais como o uso de plantas medicinais. Uma das áreas onde as plantas medicinais são usadas é na impotência, ou simplesmente como afrodisíaco, e à semelhança do que se passava com a medicina tradicional africana, muitas delas não têm efeito, ou até têm efeito contrário. Resumindo, olhar para o passado é útil e instrutivo, mas permanecer no passado e ignorar o progresso até ao presente é errado. Eu sou o Eduardo Coelho e estou consigo de segunda a sexta-feira no programa Sobremesa Musical entre as 14 e as 16 horas. Com que então? Temos ministra nova. Passamos de cavalo para burro. Não sei se posso dizer que passamos de cavalo para burro, porque é sexista. Deveria ser antes. Passamos de cavalo ou égua para burro ou burra, para usar linguagem inclusiva. No caso, como sabemos o género do ministro cessante e da ministra entrante, podemos mesmo dizer que passamos de cavalo para burra, mas é capaz de ser ofensivo. Resumindo, ficamos pior do que estávamos. Do ponto de vista da pax política, esta jogada foi de mestre. O ministro Adalberto Campos Fernandes estava desgastado. Tinha os profissionais de saúde, sem exceção, contra ele. E não tinha propriamente mais capital político para fazer avançar os projetos em curso, incluindo a reforma da saúde pública. Mete-se uma cara nova e às caras novas dá-se-lhes sempre o benefício da dúvida. Portanto, em vez de termos um ministro a arrastar-se penosamente por entre contestação até ao final do mandato, teremos uma ministra a empurrar para a frente, com ilusões e promessas de negociação, e as demais partes interessadas a esperarem para ver. Do ponto de vista da substância, a nova ministra nada vai mudar, até porque já tem o orçamento pronto e, parecendo que não, o dinheiro decide muita coisa, se não tudo.
Além disso, vai ter um mandato que nem vai chegar a um ano, em ano de eleições que é preciso ganhar, e de preferência com maioria absoluta. E toda a gente sabe que a melhor forma de ganhar eleições é não fazendo ondas. A Lei de Bases da Saúde já está em cima da mesa, no Parlamento, e não vai haver tempo para mais. Portanto, com o que temos de nos preocupar, afinal? Com duas coisas. A primeira é com a formação de base da nova Ministra. Um médico a gerir saúde está certo. Uma jurista com pós-graduação em Administração Hospitalar e mestrado em Economia da Saúde é perigoso. Como perigosa é a ideia, perfilhada pela nova Ministra na sua tese de doutoramento, de que devemos substituir médicos por enfermeiros. Que temos enfermeiros a menos no Serviço Nacional de Saúde, penso que é uma verdade universalmente aceite. Que daí decorre que temos de contratar mais, penso que também é uma conclusão lógica. Porém, isso não equivale a dizer que temos de substituir médicos por enfermeiros. Equivale outro sim a dizer que temos de ter um maior número de enfermeiros a fazer aquilo que os enfermeiros sabem fazer para que o façam melhor e com menos custo pessoal. Aliás, a ideia de que podemos substituir médicos por enfermeiros é uma fraude científica. Os estudos em que se baseia essa proposta comparam os resultados em saúde de doentes acompanhados por médicos com os resultados de doentes acompanhados por enfermeiros e concluem que não há diferença. O primeiro problema é que isto só está demonstrado ser verdade em partes muito específicas dos cuidados de saúde. Mas aceitemo-la como uma verdade geral, para simplificar, porque não é esse o maior problema. O verdadeiro problema é a conclusão que resulta desses estudos, que, se ser acompanhado por um enfermeiro é igual a ser acompanhado por um médico, então é mais eficiente atribuir essas tarefas a enfermeiros. Esta conclusão só é verdadeira porque os enfermeiros oferem uma remuneração inferior à dos médicos. E essa diferença de remuneração só é inferior porque os enfermeiros executam tarefas que requerem um nível de diferenciação técnica e científica inferior ao dos médicos. Agora, se nós transferimos tarefas para os enfermeiros, se nós aumentamos o grau de diferenciação e responsabilidade do trabalho que lhes é pedido, o que nos leva a achar que poderemos manter-lhes o salário mais abaixo. Ou seja, embora, a curto prazo, transferir tarefas de médicos para enfermeiros possa efetivamente representar um aumento de eficiência, entendida como pagar menos e obter o mesmo resultado, a médio e a longo prazo, esse ganho vai esbater-se na mais que justa luta dos enfermeiros por melhores salários. Com isto, já não tenho tempo, nem para o objeto do dia, nem para falar mais um pouco de medicinas pré-científicas, que era o que tencionava fazer. Vai ter de ficar para a semana. Eu sou o Eduardo Coelho e estou consigo de segunda a sexta-feira no programa Sobremesa Musical entre as 14 e as 16 horas. Hoje, para variar, e também porque muitas vezes não tenho tempo para o objeto do dia, vou começar por este mesmo. Enquanto preparava esta crónica, chovia lá fora. Por isso, achei apropriado contrastar o estado do tempo com o objeto do dia e, assim sendo, vamos falar do solário. O advento dos solários, no final do século XX, permitiu aos seus utilizadores atingir aquele bronze de quem passou horas a fio no areal banhado pelo sol em qualquer altura do ano e sem sequer pôr o pé ao ar livre. Em dias de chuva, é perfeito. Entretanto, o negócio massificou-se e hoje qualquer um pode ir a um solário low cost. Perdeu algum do glamour. Ora, talvez esteja na altura de tratarmos os solários como tratamos o tabaco, porque tanto uns como o outro vendem cancro e pouco mais. Se não deixamos vender tabaco às crianças, se não deixamos as tabaqueiras fazer publicidade aos seus produtos, e se as obrigamos a colocar avisos e até imagens nos maços, a alertar para os malefícios do consumo de tabaco, por que não obrigamos os solários ao mesmo nível de regulação? Os solários são uma das causas do aumento dos cancros de pele. Não será por coincidência que o número de melanomas entre mulheres jovens e brancas tem aumentado ao ritmo de 3% ao ano nos últimos 25 anos. Mas pronto, feita que está a censura do solário, podemos passar ao prato forte. Como já saberá o ouvinte que me acompanha, sou feroz defensor da ciência e da medicina de base científica. Há quem chame medicina baseada na evidência, mas eu não gosto desse nome.
evidência é a qualidade daquilo que todos veem e podem verificar, que se compreende desde logo. O que serve para demonstrar ou esclarecer um facto, uma causa ou uma verdade é uma prova. Usar evidência para dizer isto é traduzir de forma ignorante o inglês evidence. Como, ultimamente, os ignorantes têm mandado no mundo, eis porque existe a medicina baseada na evidência. Já eu, que gosto de me excluir do grupo dos ignorantes, prefiro chamar-lhe aquilo que ela realmente é: medicina com comprovação científica. Até porque, assim sendo, tudo o que não tem comprovação científica não é alternativo, mas sim pré-científico. Falemos então de mais uma prática pré-científica para juntar ao ramalhete: a medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica vem da Índia e tem mais de 7.000 anos de existência. Como todas as outras práticas ancestrais que fui referindo nos últimos tempos, está longe de estar inequivocamente comprovada cientificamente. Mas há alguns tópicos interessantes que importa relevar. Por exemplo, a medicina ayurvédica está certamente correta num aspecto: a importância de uma dieta variada e rica em vegetais de cores diversas. Além do verde habitual, o vermelho, o laranja, etc. são cores dadas aos vegetais por nutrientes importantes, tais como os carotenos e o licopeno. Estes nutrientes podem afetar a composição do ecossistema de bactérias que habitam nos nossos intestinos, o qual, por sua vez, pode afetar a nossa saúde física e mental. Aliás, a tradição ayurvédica recomenda a redução do consumo de carne, talvez porque as vacas sejam sagradas, por lá, e reconhece outra coisa importantíssima: que as intervenções médicas são inúteis se não se fizer uma alimentação adequada. Não será exatamente assim, mas que uma boa alimentação ajuda, disso não há dúvidas. Como em tudo, o extremismo é mau, e há quem usa a Ayurveda como fundamento para o vegetarianismo, que é um tipo de alimentação desequilibrado, tal como tudo o que é extremo. Mas, um dia, falaremos a sério do vegetarianismo. Para já, termino com outro ensinamento ayurvédico que passa pelo desprendimento alimentar, se é que lhe podemos chamar assim. O que este ensinamento, que é aplicado pelo budismo, pretende dizer é que, embora tenhamos de comer para viver, não devemos viver para comer. E é verdade. É certo que a ideia dos monges que escreveram esses livros era ensinar a ter uma atitude desapaixonada perante a comida, como forma de garantir que conseguimos atingir o nirvana. Mas, com ou sem nirvana, não nos faria mal algum comer um pouco menos. Bem pelo contrário. Eu sou o Eduardo Coelho e estou consigo de segunda a sexta-feira no programa Sobremesa Musical entre as 14 e as 16 horas. Que o jornalismo está de rastos já é ponto assente. Mas, ultimamente, o Diário de Notícias tem-me chamado a atenção, pela negativa. Quero destacar uma entrevista e uma notícia recentemente saídas na página do referido jornal. Começo pela entrevista, porque é mais antiga, e deixo outra notícia para a semana que vem, porque não vai dar tempo para tudo. A entrevistada é Cristina Pombo, pessoa que não conheço, mas que diz ter escrito um livro sobre homeopatia. E a entrevista é a esse propósito. As perguntas da entrevistadora são de antologia. Escreve este livro numa altura em que várias vozes se levantam contra a homeopatia. Adoro os jornalistas que fazem perguntas afirmativas. O que é suposto responder-se a isto? Sim, tem toda a razão. Escrevo o meu livro numa altura em que várias vozes se levantam contra a homeopatia. A homeopatia é uma alternativa no tratamento do cancro e, mais à frente, volto a insistir. No caso do cancro, é um cuidado mais paliativo? De que estava à espera com esta pergunta? De que a entrevistada dissesse que sim. Se o fizesse, estaria a mentir, mas daria certamente um bom título. Assim, o título teve de ser outro. Já lá iremos. Para já,